Olá, amigos do Café Expresso com Psicologia. Sejam bem-vindos a esse nosso novo encontro, essa nossa nova conversa. Eu sou Fernando, psicólogo aqui em Araraquara, e venho novamente trazer um convite para discutirmos um assunto bastante polêmico até. Polêmico devido à dificuldade de compreensão que normalmente as pessoas têm. Eu peço para que você vá buscar o teu cafezinho para que a gente possa saborear e entrarmos nessa nossa discussão fundamental para compreender esse assunto. Eu peço para que você se sinta bastante à vontade. E essa conversa ela veio para reflexão a partir de uma fala de uma amiga muito querida, que ela fez o seguinte comentário, exatamente hoje. Bem que poderia ter um dia de conscientização para as pessoas com síndrome de pânico. E aí eu fiquei pensando, mas por que conscientização? Exatamente do quê? O que as pessoas precisam se conscientizar? Estava dizendo, as pessoas com síndrome do pânico precisam conhecer a síndrome do pânico, o que acontece, ou de uma maneira geral, as pessoas que estão ao redor precisam se conscientizar do que é o síndrome do pânico, o que é exatamente. Primeiramente, a gente tem que compreender que essa doença, a síndrome do pânico ou transtorno do pânico, é uma doença, sim, uma doença instalada, uma doença de ansiedade e que ela manifesta através da repetição. Repetição de uma maneira até inexplicável, repentina, de crises de ansiedade. De uma maneira repentina. De repente surge, acontece e a pessoa nem sabe de onde que vem, por que está acontecendo. De repente surge e se associa com sintomas físicos, sintomas emocionais que são extremamente aterrorizantes para essa pessoa, aterrorizantes a ponto de ela ter a nítida sensação de que está morrendo, de que vai morrer, de que alguma coisa muito ruim vai acontecer, ou de que ela vai perder o controle, ou primeiramente, ou principalmente a ideia de que parece que ela está enlouquecendo. Essa discussão, ela traz então um cunho de gravidade. Por que será que essa pessoa, que está com toda essa característica, com uma sensação nítida de que vai morrer, de repente, ao redor, muitas das pessoas ainda acreditam que tudo isso que está acontecendo é uma fraqueza, é algo que não é real, é uma frescura. Por que será denominar ou nomear esse momento tão ruim, tão aterrorizador, com uma frescura? É essa falta de compreensão que a gente precisa trazer para refletir, para discutir, colocar cada coisa em seu devido lugar. Primeiramente, o grande receio, esse grande medo que a pessoa apresenta, né? De repente, num determinado momento, aconteceu naquele dia uma manifestação sintomática. Pode acontecer várias vezes naquele dia, ou pode acontecer na outra semana, no outro mês, ou em algum ano posterior, que vai acontecer, e a pessoa fica nessa expectativa, que não sabe quando que vai acontecer esses sintomas, essa manifestação tão ruim. E exatamente essa dificuldade de não saber quando que vai acontecer, ela fica nessa tensão, ela desenvolve algumas fobias, alguns medos. Um deles é a própria agorafobia. O que é a agorafobia? De repente, a pessoa ela não consegue estar num ambiente aberto, cheio de pessoas, ou num ambiente fechado. Não porque ela tem medo de estar no meio das pessoas, mas o medo dela é se acontece essa crise que ela desencadeia, ela tem medo de não ser acudida, de não conseguir sair desse monte de gente, desse meio, de não ser acudida. Esse é o medo, essa dificuldade. E isso é uma situação bastante aterrorizadora para quem tem essa experiência. Primeiro,
A gente tem que entender que isso acontece em alguns momentos da vida, começa normalmente na adolescência ou no começo da juventude. Os pesquisadores trazem a informação que as mulheres, elas apresentam de uma maneira mais clara, mais frequente essa manifestação desses sintomas, principalmente que verificaram que o cérebro é mais sensível à flutuação de hormônios e as mulheres apresentam, principalmente no período fértil, uma oscilação, uma flutuação grande de hormônios. E foi identificado que é nesse período que as mulheres apresentam mais ataque de pânico, nesse período fértil. É um momento mais propício para acontecer. Ou seja, essa flutuação de hormônios favorece com que a mulher ela tenha uma frequência maior dessa manifestação. Qual que é a manifestação que a pessoa apresenta que seja tão aterrorizante, tão difícil? Primeiro, medo de morrer. A sensação clara de que está morrendo. Medo de perder o controle. Medo de enlouquecer. Essa pessoa, ela apresenta uma sensação de despersonalização. O que significa? Significa que ela perde até a sua personalidade naquele momento. Ela fica tão fora do teu íntimo, das tuas questões internas, que parece que ela está perdida dentro de um sonho. Da mesma maneira que parece que tudo é irreal ou uma fantasia. Ela não consegue identificar. Tudo acontece nesse momento. Por isso que é aterrorizador. Ela apresenta algumas sensações físicas, como dor no peito, dificuldade de respirar, sudorese, calafrio, uma sensação intensa de mal-estar, calor, manifestação de vertigem, palpitação, taquicardia. Toda essa manifestação ocorre de uma maneira muito intensa, repentina. Em 10 minutos acontece tudo. Em 10 minutos ela tem a sensação de que vai morrer. Por isso que ela busca desesperadamente assistência, apoio. Aí a gente tem que pensar, mas o que ocasiona? Qual que é a causa? Ainda não existe uma justificativa muito clara, uma explicação muito lógica do que realmente acontece. Aponta-se fatores genéticos, questões ambientais, alguns medicamentos, abuso, como por exemplo, abuso de anfetaminas, que é medicamento para emagrecer. Abuso de álcool ou de outras drogas são os apontamentos de causas. E o diagnóstico? Como que essa pessoa pode ser diagnosticada? Ela precisa apresentar uma repetição desses sintomas no decorrer aí do período, de um tempo. Não é simplesmente ela apresenta uma crise de uma maneira isolada ou um medo tão intenso frente a um acontecimento que gera esse desgaste nela, esse medo de um acontecimento real e gera esse medo intenso. Isso, de uma maneira isolada, não aponta uma síndrome do pânico. Precisa estar apresentando uma repetição de sintomas. Repetição clara, porque aí sim ela pode receber o diagnóstico. O tratamento, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, é feito sim com medicamentos antidepressivos, os antidepressivos tanto tricíclicos quanto mais modernos. O fato da psicoterapia é fundamental entender. Por que o atendimento psicológico é fundamental? Para que a pessoa ela compreenda e receba esse apoio, essa orientação, essa sequência de orientações para que ela compreenda e começa a apresentar uma dessensibilização dos acontecimentos, principalmente quando a gente fala da terapia EMDR. A terapia EMDR ela vai reprocessar todas aquelas informações inadequadas armazenadas no sistema nervoso. Esse acompanhamento psicológico é fundamental. Da mesma maneira, o que a gente pode fazer com que essa pessoa que está tendo um ataque? Auxiliar no controle da respiração, para que a respiração fique mais tranquila, mais controlada, mais pausada. Tira essa pessoa de um ambiente que está desconfortável, coloca num ambiente mais calmo, mais tranquilo. Converse com essa pessoa de uma maneira acolhedora e não fazendo apontamentos como isso que está acontecendo é da tua cabeça, não está acontecendo nada, isso está dentro da tua cabeça. Esse tipo de conversa não ajuda. Acolha,
fala que você está perto, que você está ali apoiando, que isso vai passar essas sensações, vai passar e você está ali para ajudar, para apoiar. Isso é fundamental. Da mesma maneira, também é bastante interessante tentar identificar a diferença de um ataque cardíaco e do ataque do pânico, que parece que é igual. Parece que é a mesma coisa. Mas a gente pode identificar. Por exemplo, o ataque cardíaco, normalmente, quando a pessoa sente aquela dor no peito, é uma sensação de pressão, de opressão. Parece que está afundando. O peito irradia para a mandíbula, irradia para os ombros e para o braço, principalmente do lado esquerdo. Essa pessoa ela pode estar apresentando um ataque cardíaco. Diferente da sensação do peito na pessoa com ataque do pânico, que não é de pressão, é uma sensação que se espalha no tórax. Ela se espalha, ela vai para o pescoço, ela tem esse calafrio, essa vertigem, essa sensação de fantasia, de irrealidade que o ataque cardíaco não apresenta. Essa pessoa, pessoal, precisa ser acolhida. Precisa ser acompanhada psicologicamente, precisa ser envolvida com muito respeito, com muito carinho, e não dizer que essa pessoa está com frescura. É algo real, é algo verdadeiro, aterrorizador para quem está sofrendo. Síndrome do pânico ou transtorno do pânico é uma doença, pessoal. Precisa de ajuda, precisa de acolhimento, o apoio psicológico, de orientação, de esclarecimentos, de ajudar essa pessoa a reprocessar algumas situações é fundamental. Tá certo, pessoal? Compartilhe esse vídeo para que ele chegue para essas pessoas que sofrem tanto, devido a má informações das pessoas que a culpabiliza ainda, fala que ela é uma pessoa que não tem nada, mas ela está sofrendo bastante. Compartilhe para que essas informações cheguem para todas as pessoas e todas sejam acolhidas de maneira satisfatória. Tá certo, pessoal? Um grande abraço e a gente vai se falando.